Capítulo 11. Guerra contra os poderes das trevas. O caminho para a liberdade do engano e da possessão, o cristão descobre a necessidade de declarar guerra contra os poderes das trevas, pois a ausência de engano e desapossamento que seguem revelam-lhe a profundidade da impiedade de Satanás e de suas hostes e espíritos impuros. O cristão percebe que deve fazer guerra contra a possessão por parte deles, contra todas as suas obras e contra o engano e possessão de outras pessoas, bem como percebe a necessidade de uma luta diária contra seus ataques, os quais vêm sobre ele independentemente de ter-lhes dado uma base de ação. O cristão que experimentou o desapossamento entra na guerra e é compelido a lutar para manter sua liberdade. Assim como uma criança nasce no mundo natural e deve respirar para se manter viva, assim ao nascimento para a guerra por meio de sofrimentos e dores, de ser libertado do engano e da escravidão de Satanás. Por meio de sua cruel guerra contra os inimigos, o cristão entende as obras sistemáticas das forças de Satanás, mediante conhecimento adquirido, observando os sintomas de engano e possessão. Em seu próprio caso, ele é capaz de observá-los em outras pessoas e perceber sua necessidade de libertação, sentindo-se compelido a orar por elas e a trabalhar em busca desse propósito. Guerra ofensiva e defensiva. Tanto na guerra natural como na sobrenatural, há dois princípios que governam as ações: ataque e defesa. A força de ataque deve ser capaz de se defender, bem como de tomar a iniciativa da agressão contra o inimigo. Durante o período de libertação do engano e desapontamento, o cristão aprende a conhecer seus pontos fracos e partes vulneráveis. Ele se torna capaz de reconhecer os ataques metódicos, planejados e sistemáticos das forças do inimigo sobre esses pontos. Por meio desses ataques, o conhecimento das operações ativas dos espíritos mentirosos e da necessidade de fazer guerra incessante contra eles se torna mais profundo. Ele sabe que deve ficar firme contra eles diariamente ou será novamente apanhado em suas vilezas e cairá vítima de seus artifícios perversos. Ele descobre que mesmo os ataques menos intensos, os quais antes da época do engano e da possessão não seriam sentidos, rapidamente o perturbam e fazem com que perca o equilíbrio espiritual. Portanto, o cristão sabe, por meio das lições de sua luta por liberdade, que dali para frente sempre deverá estar em guarda, vigilante contra os ataques do inimigo sutil, seja por meio das coisas que estão à sua volta, ou direta ou indiretamente, por meio de outras pessoas, sendo que o ataque indireto, na maioria das vezes, é o mais violento. Durante o período de libertação do engano, os olhos do cristão também se tornam abertos para as operações sobrenaturais das forças do mal, pois assim como Deus é visto por meio de suas obras, João 14, 10 e 11, os poderes das trevas também são reconhecidos por suas atividades. Tanto as obras divinas como as satânicas são invisíveis aos olhos físicos, mas seus efeitos são perceptíveis para aquele que tem o poder de interpretar os sinais. Aquele que foi libertado pode perceber quantas situações atribuídas à soberania de Deus, na verdade, não são mais do que as obras dos governantes satânicos deste mundo. Ele percebe que a causa primária da apatia e insensibilidade da igreja é satânica, e que muito daquilo que é atribuído ao pecado ou à natureza humana caída, na verdade, são obras diretas de espíritos malignos. Daí ele deve guerrear contra o falso ensino, que aceita as obras satânicas no mundo como obras de Deus. Por meio de sua própria libertação, seus antigos pensamentos sobre as coisas de Deus e Satanás caem por terra como teorias não comprovadas e ele recebe duas bênçãos, uma teologia purificada e uma demonologia verdadeira. Alguns resultados da libertação. O cristão que foi libertado do engano e da possessão se torna intensamente prático. Ele descobre que Deus é prático, o diabo é prático, e o homem também deve ser prático para se unir a Deus contra o inimigo comum. O cristão percebe que uma das formas pelas quais o Filho de Deus destrói as obras do diabo é por meio da instrumentalidade da oração.
e que agora deve levar uma vida de oração, uma vez que esta é a arma mais poderosa contra o inimigo. Por meio de sua libertação do engano, o cristão torna-se consciente da real força que os poderes das trevas empregam contra o seu ser tripartido e assim aprende que toda a força de seus poderes redimidos, renovados, libertados, mentais, espirituais e físicos, deve ser colocada contra eles a fim de que a liberdade seja mantida. Na experiência pela qual passou, o cristão se tornou mais e mais consciente de seu próprio espírito e da necessidade de usá-lo com força, pureza e poder contra o inimigo. Ele também descobriu que na guerra constante que os espíritos enganadores trabalhavam contra ele, o tempo, o lugar e a época não estão isentos de seus ataques. Portanto, onde quer que seja, seja o que for que esteja fazendo, seja qual for a sua condição, deve travar guerra igualmente persistente contra eles. Se o cristão se encontra em situação de sofrimento ou angústia, sabe que é a hora e o poder das trevas, e aprende pelo sofrimento que causam, que são impiedosos, bem como intensamente malignos. Nada a não ser malignos, não tem nenhum outro propósito que não o mal, e com todo o poder que são capazes de obter, tentam arrastá-lo para o mal com obstinação, persistência, impiedosa e silenciosamente e sempre em ação, instigado pelo ódio eterno e malícia contra a raça humana. Eles são e sempre são nossos inimigos. Os que eles são hoje, eles sempre foram e o que eram continuam sendo, maus e somente maus. Assim, o cristão aprende e sabe que deve resistir, que a luta para manter seu espírito forte, puro e leve com perspectiva de vitória necessita de todas as forças do seu ser, no poder de Deus, para que seja capaz de alcançar a vitória. O cristão descobre que está em guerra contra todo o inferno. Ao descobrir a impiedade e o ódio dos poderes sobrenaturais do mal contra ele, o cristão percebe que não está lutando contra a inteligência de um ser sobrenatural, mas contra principados e potestades, com vastos recursos sob seu comando e que, ao alcançar a vitória contra suas vilezas, ele conquistou não somente um espírito maligno, mas todo o inferno. Ele descobre que os poderes das trevas não permitirão que um cristão individual tenha vitória sobre eles, até que eles, como um todo, Efésios 6:12, tenham fracassado em conquistá-lo. Por isso, atacam de forma tão agressiva aquele que obteve vitória em união vital com o Senhor vitorioso, aquele que os expôs à vergonha pública por meio de sua morte na cruz do Calvário. O cristão é chamado para triunfar sobre todos os poderes das trevas, mas, para alcançar esse objetivo, deve vestir toda a armadura de Deus e buscar a força divina, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a poderosa espada das Escrituras, a vigilância e a oração. Essa armadura e as armas que lhe pertencem capacitará o cristão a ficar firme contra todas as sutilezas de Satanás. Se ele ficar firme, todo o céu verá. Se for derrotado, todo o inferno saberá. Se ele triunfar, as hostes das trevas serão não somente conquistadas, mas também desencorajadas e se tornarão menos efetivas em seus esquemas futuros. O cristão que alcança vitória sobre o inimigo tão disciplinado e persistente jamais ousará tirar a armadura ou se descuidar em seu trabalho, pois sabe que o inimigo é tenaz e está desejando vencê-lo. No entanto, aquele que conhece profundamente o inimigo e suas táticas de guerra, bem como a outras questões eternas, encontra sua alegria na alegria da guerra contra um inimigo que devasta a terra e experimenta a alegria da vitória como um prenúncio do triunfo futuro com o Senhor Jesus Cristo sobre todos os seus inimigos. Hebreus 10:13 e 1 Coríntios 15:25 e 26. É fundamental estudarmos os poderes das trevas do ponto de vista da natureza depravada deles. Serem derrotados ou perderem terreno é um tormento para eles, pois a natureza caída, tanto de homens como de anjos, rebela-se contra confessar-se derrotada. Para os demônios, nos dias de Cristo, serem expulsos dos seus esconderijos, recebendo ordem para sair e serem assim privados do descanso, era tormento antes da hora. Mateus 8:29. Assim, nos nossos dias, eles estão sendo atormentados por qualquer verdade sobre eles que é proclamada.
a verdade concernente a eles e suas obras, com sua consequente libertação de homens do seu poder, perturba o descanso deles na época presente. Aquilo que aconteceu quando Cristo estava sobre a terra acontecerá novamente quando a expulsão de demônios se tornar uma parte reconhecida de toda atividade cristã e ministerial. Os evangelhos registram como Satanás e seus emissários objetavam quanto à presença de Cristo na terra, pois ele se apresentou como vitorioso e eles perceberam que estavam definitivamente derrotados. O uso da autoridade de Cristo sobre o poder do inimigo. O cristão que aprendeu por meio do fogo os reais esquemas e operações das forças satânicas e reconhece que deve travar guerra contra elas em defesa própria, bem como para a libertação de outras pessoas, agora descobre que Cristo, como parte da redenção que consumou no Calvário, deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, Lucas 10:19, a todo aquele que deseja. Por meio dessa união, ele dá ao cristão poder de invocar seu nome e, em seu nome, a autoridade para expulsar demônios. Esse foi um dos efeitos da descida do poder sobre os cristãos da igreja primitiva. Jesus disse pouco antes de ir para o Gólgota: "Até agora, nada tendes pedido em meu nome." João 16:24. Depois do Pentecostes, porém, eles invocaram o nome e receberam o Espírito de Deus para testemunharem com autoridade. "O que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda." Atos 3:6, disse Pedro. "Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela." Paulo disse aos espíritos malignos, 16:18. "Em meu nome expelirão demônios." Marcos 16:17. Jesus disse aos seus seguidores: "Os espíritos se vos submetem." Lucas 10:20. Essa frase deve ser verdade para todo aquele que de fato experimenta ser um espírito. 1 Coríntios 6:17, com o Senhor. A autoridade de Cristo, portanto, está aberta para a fé de todos os seus filhos que estão unidos com ele em espírito, embora possam não estar totalmente livres por causa da ignorância do poder dos espíritos enganadores no homem exterior. A autoridade de Cristo não é inerente ao cristão. Isso é razoável, porque a autoridade de Cristo como conquistador sobre as hostes malignas de Satanás não é inerente ao cristão, mas é oferecida a ele por meio do poder do Espírito Santo e só pode ser usada por ele em resposta à fé. Entretanto, pela fé, o cristão deve ordenar aos espíritos malignos que saiam. Eles explorarão ao máximo toda ocasião que eles lhe dê, depois de ter ousado usar a autoridade do nome do seu vitorioso. Isso deve ser explicado pelos fatos apresentados nos capítulos anteriores desse livro, incluindo o dos tomo 1, ou seja, que é possível para o cristão que é plenamente unido com Cristo em espírito e cujo Espírito Santo habita ter espíritos estranhos alojados, sem saber na sua mente ou no seu corpo, os quais conquistaram uma base de ação por meio do engano. O Espírito Santo não abre mão de seu lugar no Filho de Deus que o recebeu, porque um intruso contra o real desejo do indivíduo por meio do engano conseguiu ser admitido. A entrada de um demônio num homem em qualquer parte dele não o torna um demônio, assim como a entrada do Espírito Santo não transforma um homem em Deus. É quando o cristão conhece a verdade e não toma uma atitude de recusar oferecer base de ação para o inimigo e assim se apega a pecados conhecidos e oferece bases de ação conhecidas aos espíritos malignos, que sua vida interior é seriamente afetada, assim como pecados conhecidos dos quais o homem evita se afastar, trazem uma nuvem sombria entre ele e Deus. Deus usa um homem desde que ele seja honestamente coerente com a luz que conhece, uma vez que as incongruências desconhecidas dele próprio podem fazer outras pessoas tropeçarem. Diferentes níveis nos resultados no uso da autoridade do nome. Há diferentes níveis nas manifestações da autoridade de Cristo por meio do cristão sobre os espíritos malignos, de acordo com o nível de sua vitória pessoal, descrita no capítulo anterior.
Dois cristãos podem ter a mesma fé para exercer a autoridade de Cristo e, ao mesmo tempo, ter diferentes resultados por causa da diferença no seu conhecimento das obras dos poderes das trevas, levando a uma diferença no discernimento e, consequentemente, também no diagnóstico do caso que tem diante de si. Quer dizer, se um cristão entende que pode expulsar o espírito maligno somente ordenando e não sabe como lidar com a base de operação dele, não obterá os mesmos resultados daquele que sabe que deve tratar da base antes que o espírito possa ser expulso. Conhecimento e discernimento capacitam o cristão a ver onde e quando o Espírito de Deus deseja que ele empregue a autoridade de Cristo. Por exemplo, a autoridade sobre espíritos malignos, a fim de expulsá-los, não tem utilidade contra suas mentiras. Nesse caso, a verdade é a arma. A verdade de Deus, proferida com a autoridade do conhecimento que há na verdade, libertará a alma cativa. Conhecimento, um fator na autoridade. O grau de autoridade sobre os espíritos malignos, então, depende não somente da vitória pessoal, mas também do conhecimento. O cristão que deseja saber como exercer a plena autoridade sobre os espíritos malignos, visando a libertação de outros, deve ele próprio entender suas obras, bem como ser vitorioso em tudo e em todos os passos. Que ele note o quanto a Escritura fala sobre conhecimento e entendimento. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses que eles deviam transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. 1:9. E o Senhor disse: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti. João 17:3. Se andarmos na luz, mantemos comunhão. 1 João 1:7. Andar na luz é conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, adquirimos também um relativo nível de conhecimento dos poderes das trevas, pois a luz manifesta as obras das trevas. Veja Efésios 5:11-13. Os cristãos experimentados na vida espiritual têm, em virtude da prática ou uso, as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. O cristão deve estar disposto a pagar o preço do conhecimento necessário para ter discernimento, pois não pode tomar uma atitude de resistência contra algo que acredita ser proveniente de Deus ou que seja bom ou em relação ao qual seja neutro. Ele deve saber que algo procede ou não de Deus. Portanto, o nível de conhecimento que ele tem das obras dos espíritos malignos determina o nível de seu discernimento, resistência e autoridade sobre eles empregando o nome de Cristo, seja expulsando ao ordenar que saiam de uma pessoa ou dispersando-os pela luz da verdade. O cristão deve conhecer as vilezas, esquemas, métodos e acusações dos espíritos do mal, peso no espírito e suas causas, bem como quando obstáculos são colocados em seu caminho pelo inimigo, a fim de ser capaz de discernir todas essas coisas e resistir a elas. Os espíritos malignos sujeitam-se ao cristão que tem o Cristo vivo. O conhecimento também afeta a fé. O cristão deve saber que é a vontade de Deus que os espíritos malignos sejam não somente potencialmente, mas de fato sujeitos a ele como alguém que está numa união vital com o Santo de Deus. Aquele que foi vitorioso sobre eles todos quando andou aqui na terra e deu aos seus mensageiros autoridade sobre eles mediante o uso do seu nome. Lucas 10:17-24. Algumas das expressões usadas na Escritura para descrever a atitude da Igreja e dos membros individuais de Cristo em relação aos poderes das trevas mostram claramente a vontade e o propósito de Deus para o seu povo. Paulo disse que Deus esmagará Satanás sob aos pés dos seus filhos. Romanos 16:20. Devemos lutar contra os principados e potestades. Efésios 6:12. Certamente não com a visão do triunfo deles sobre os cristãos. Devemos resistir mediante uma firme atitude de fé. 1 Pedro 5:8-9. Certamente não ignorando sua presença e ações. Devemos permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Depois de seus assaltos, certamente não ignorando tais ataques de surpresa.
Reconhecemos seus desígnios e nos guardamos contra eles. 2 Coríntios 2:10 e 11. E nós o expulsamos com uma palavra de ordem pela autoridade do nome de Jesus. Marcos 16:17, como aqueles que foram compelidos a sair quando o cristão se identifica com o conquistador deles e age com base na autoridade de seu nome. Conhecimento afeta o uso da vontade na resistência contra o inimigo. Como o cristão pode tomar uma atitude de resistência contra os espíritos malignos numa reunião, sem que tenha conhecimento se o poder daquela reunião é divino ou satânico. Os sentidos também, quando bem apurados, são fatores de conhecimento. Se eles estão entorpecidos pela possessão, o conhecimento necessário para realmente ler e discernir as obras dos poderes das trevas é obstruído. O conhecimento governa a oração. Abraão estava buscando conhecimento sobre as condições mediante as quais Deus poderia poupar Sodoma. Quando reverentemente questionou sobre a cidade condenada, ele queria conhecer as condições de Deus antes de poder orar por Sodoma. O conhecimento necessário para a oração efetiva. É essencial que o cristão entenda as obras dos poderes das trevas para orar efetivamente contra elas. Sem esse conhecimento, as obras podem estar em operação ao redor do cristão e ele poderá ser incapaz de pará-la pela oração porque não tem consciência de sua presença ou do que está fazendo. Podemos comprovar que isso é verdade observando a forma como o diabo está operando entre o povo de Deus, apesar de nossa muita oração. Os cristãos não são capazes de vencê-lo pela oração contra suas obras, porque não são capazes de reconhecê-las. Na guerra contra os poderes das trevas, a oração é a arma primária e mais poderosa, tanto na guerra ofensiva contra eles e suas obras, como na libertação dos homens do seu poder, e contra eles como uma hierarquia de poderes que se opõe a Cristo e sua igreja, pois o cristão deve orar contra eles não somente em seu próprio favor, mas em favor de toda a igreja. Efésios 6:18. E todo o mundo, o qual no tempo oportuno será totalmente livre de sua presença e do seu poder. 2 Pedro 3:13, Apocalipse 19:20, 20 e 10. Há uma guerra de oração sistemática possível contra o reino das trevas, o que significaria cooperação com o Espírito de Deus na liberação da igreja, apressando a prisão da grande serpente e seu lançamento no abismo. Apocalipse 20:1-3. Uma corrente material não poderia prender um ser sobrenatural. Pode ser que o anjo grande e forte triplique o Cristo místico, consistindo da cabeça e seus membros. O homem, filho, elevado ao trono, quando os membros forem libertos do poder do inimigo e então comissionados a prender o enganador e atirá-lo no abismo, prendendo-o por 1000 anos. A declaração de guerra dos anjos em favor dos santos. A quantidade de oração tem relação com colocar em movimento as hostes da luz contra as hostes do mal que não conhecemos totalmente. Há muitas passagens nas Escrituras que mostram que os anjos fiéis a Deus declaram guerra em favor dos santos da terra, a qual esses nem percebem. No Antigo Testamento, a companhia celeste é mostrada posicionada ao redor de Eliseu, como numa ordem de batalha. No Novo Testamento, em Apocalipse 12, Miguel e seus anjos são vistos guerreando contra o dragão e seus anjos, com a igreja na terra participando dessa guerra. As forças unidas das hostes angelicais e a igreja na terra claramente são vistas lutando contra as hostes satânicas, lutando por meio da palavra do testemunho da fé no precioso sangue, não somente como indivíduos isolados, mas como uma companhia unida. Eles o venceram, versículo 11, reconhecendo a união contra o inimigo comum. A declaração de guerra dos anjos contra os poderes das trevas em favor dos santos da terra é estritamente revelada em Daniel 10, onde o arcanjo Miguel resiste contra a interferência dos satânicos príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia na tarefa do mensageiro de Deus encarregado de falar com Daniel. Da mesma maneira, eles lutam contra Satanás e seus anjos, como mostra Apocalipse 12. O Senhor também se referiu a uma legião de anjos que poderia chamar em seu auxílio.
para protegê-lo e livrá-lo da hora e do poder das trevas. Mateus 26:53. Mas preferiu enfrentar a luta sozinho, não aceitando nenhuma ajuda celestial, exceto a do anjo enviado para ministrar a ele no Getsêmani. Lucas 22:43. Treinando na guerra da oração. Se uma guerra sistemática de oração contra os poderes das trevas é possível ao cristão, na qual Deus efetuar o livramento da Igreja de Cristo em preparação para a volta do Senhor e o seu destino futuro, tal guerra de oração precisa ser aprendida assim como outras matérias do conhecimento no mundo dos homens. Se compararmos a guerra pela oração empreendida sistematicamente contra as forças das trevas com uma guerra na esfera natural, aqueles que liderarão deverão estar dispostos a ser treinados e a ter a mesma atitude de aprendiz que o recruta na esfera natural. Tais cristãos precisam não somente entender o uso inteligente da arma da oração, mas também obter conhecimento sobre as hostes organizadas das trevas e sobre como exercitar sua visão espiritual de modo que, em razão do uso, ela se transforme em discernimento das operações do inimigo na esfera espiritual. O cristão deve aprender a observar e aprender pela observação seus métodos na guerra contra o povo de Deus. A Igreja de Deus agora precisa de líderes treinados no conhecimento das campanhas mundiais do inimigo, cristão capaz de prever suas astúcias, guiar os exércitos e liderar a Igreja na guerra feroz contra ele. São necessários líderes capacitados no conhecimento da armadura e das armas de guerra providenciadas na Palavra de Deus, para detectar qualquer ponto fraco no seu uso, principalmente na oração, como uma inteligente, sistemática e agressiva contra-ofensiva contra os métodos e estratégias da hierarquia de Satanás contra a Igreja. O cristão que faz guerra contra Satanás deve aprender os aspectos defensivos e ofensivos da batalha. Partir para a ofensiva contra um inimigo tão astuto, sem entender plenamente como manter uma posição de defesa, significaria que o inimigo logo terminaria com agressiva guerra de oração, atacando os locais indefesos na vida ou no ambiente de guerreiro, obrigando a recusar para defender sua própria posição. Por exemplo, o cristão faz guerra contra o inimigo e abre caminho com um ousado testemunho sobre a maneira como a arma da oração derrubou alguma fortaleza, mas não vai demorar muito até que o testemunho seja questionado por algum ataque sobre seu círculo mais íntimo ou sobre ele próprio. E o guerreiro impetuoso descobre que falhou em guardar seus próprios domínios pela oração. A guerra defensiva de Efésios 6. A importância do aspecto defensivo da guerra contra os poderes das trevas e do poder inabalável do cristão é mostrado em Efésios 6, onde 7 versículos se destinam a descrever a armadura e a posição defensiva, com apenas um versículo tratando da guerra ofensiva pela oração, versículo 18. O guerreiro da oração plenamente armado deve estar alerta na posição defensiva, pronto para se posicionar contra todas as astúcias do diabo ou contra as hostes dos espíritos perversos, quer venham como poderes ou como trevas ou em grande número contra ele. O cristão deve saber como resistir no dia mau. 5:13. Aos ataques satânicos e tendo resistido a tudo. 6:13. Como chegar à vitória, definindo todos os novos ataques que sofre numa mudança de táticas adequada para o momento de triunfo. Para manter sua posição defensiva, o cristão precisa saber o que os espíritos malignos podem lhe causar e o que sabem sobre ele, vigiando especialmente para não ceder às suas obras pensando que está se submetendo a Deus. Esse cristão deve saber que os espíritos mentirosos podem colocar peso no coração de outros cristãos em relação a ele, dar-lhe visões e levá-los a tirar conclusões errôneas a seu respeito. Pode levar esses cristãos sobrecarregados a falar dele para outras pessoas, levando-as também a ter pensamentos prejudiciais sobre ele. Em resumo, podem usar todos os meios possíveis para tirar o cristão de sua posição de vitória sobre eles em sua vida pessoal e no seu ambiente. Quanto maior for sua posição de triunfo, tendo vencido tudo, mais astutos serão os novos esquemas do inimigo para desalojar o cristão vitorioso de sua posição bem defendida. Se por qualquer desses meios eles puderem afastá-lo da acirrada guerra ou a ser perturbado pelos julgamentos
aparentemente cerrado de outros, ou ser seduzido a ver essas coisas como a cruz que deve carregar. Ele terá falhado em discernir as táticas do inimigo. Quando, porém, o cristão sabe o que os espíritos malignos podem fazer contra ele, pode fazer distinção entre as obras deles e outros acontecimentos, permanecendo firme em sua posição de defesa. Ele se protege contra os ataques, enquanto eles operam de forma especial, e não se dispõe a aceitar todas as coisas como vontade de Deus, mas empenha-se em destruí-las por um contra-ataque sistemático e persistente de oração. Oração contra as obras do diabo. Na guerra contra os poderes das trevas, a oração pode ser persistente e especificamente dirigida contra as obras do diabo. Quando o cristão se move em seus afazeres ordinários e reconhece as obras malignas, a oração pode ser breve e, mesmo assim, muito eficaz. Pode ser apenas: Senhor, destrua aquela obra do diabo, ou Senhor, abra os olhos daquele homem para que ele veja o engano do diabo contra ele. Há também a oração por outros, dirigida especialmente contra os espíritos malignos neles. No entanto, é preciso que primeiro haja conhecimento e capacidade de discernir os sintomas da presença maligna e habilidade de distinguir entre o próprio indivíduo e o espírito, ou espíritos malignos. Uma incerteza que enfraqueceria a força da oração. Se o guerreiro de oração tem dúvida quanto à fonte de certas características que fazem com que o indivíduo haja como se fossem duas pessoas, ambas contraditórias, e uma claramente contra seu verdadeiro caráter, pode orar para que qualquer espírito maligno que esteja presente seja exposto, a fim de que o indivíduo envolvido o reconheça, ou para que o guerreiro de oração tenha certeza da fonte de certos acontecimentos, a fim de poder focar a oração na direção correta. Uma marca especial da presença ou da companhia de espíritos malignos ou de sua operação em um indivíduo ou por intermédio dele, em todos os níveis de possessão até o mais leve, é o antagonista a toda a verdade relacionada aos poderes das trevas, principalmente a respeito dos espíritos malignos, seja esse antagonista racional ou não. Um homem que não seja influenciado por eles pode calmamente abrir a mente para reconhecê-los, com a mesma facilidade com que aprende as coisas de Deus. Há também uma resistência por parte de tais cristãos, na mente ou no espírito, a outros aspectos da verdade, seja a verdade bíblica conforme aplicada a eles pessoalmente, ou a verdade relacionada a fatos em sua experiência espiritual, ou sobre eles mesmos, ou suas ações, as quais os espíritos malignos não desejam que saibam. Assim como uma marca especial da presença do Espírito Santo ou de sua ação é uma abertura para a verdade, um desejo ou mesmo uma fome profunda pela verdade, sem medo de consequências ou sentimentos de dor. Os cristãos de todos os níveis de vida espiritual se colocam ao lado de Deus da verdade quando declaram especificamente: eu me abro para toda a verdade. E ao fazerem isso, dão ao Espírito da Verdade a possibilidade de realizar sua obra. É importante que o guerreiro da oração consiga identificar as obras dos espíritos malignos na possessão de outras pessoas, na pessoa, mas não da pessoa, para não ser afetada de lidar diretamente com o inimigo, culpando o indivíduo em que eles conseguiram uma base de ação por suas manifestações. Como os espíritos malignos fazem o cristão resistir à verdade de que eles necessitam? O cristão que busca ajudar outro que está sob a possessão de espíritos malignos deve estar preparado para os espíritos enganadores que tentam privar aquele que está cativo da verdade que ele deseja e de que necessita para sua libertação, bem como a interpretação erroneamente a intenção daquele que procura ajudá-lo a ser libertado. Às vezes, a verdade que é aplicada e que, a despeito de tudo ou mais, efetua o livramento daquele que está sendo enganado, é usado pelos espíritos enganadores como um chicote para puni-lo, conforme apresentamos nos capítulos 3 e 8. O pobre cativo tem a sensação de estar sendo fustigado, e é tão real como se tivesse chicotadas no próprio corpo. Parece-lhe que as palavras daquele que lhe dá a necessária luz, as quais ele de fato desejava ouvir, são o instrumento que o fustiga. No entanto, se o cristão enganado recusa-se a fugir mesmo em face da dor dos golpes, agarra-se à verdade que ouviu e finalmente a transforma em oração e luta contra o inimigo. Ele se apossa da arma da vitória,
Por exemplo, se é dito a alguém: o inimigo está enganando você, e ele replica imediatamente: ele está fazendo isso contra minha vontade. Que Deus revele a mim e a toda a igreja todos os enganos de Satanás. Ele se apossa da arma da vitória. Toda verdade compartilhada com o cristão enganado deve inspirar antagonismo para com os espíritos mentirosos. Em vez de causar desesperança ou resistência à verdade ou um enorme esforço de encontrar outras explicações para essa ou aquela manifestação. O cristão que deseja liberdade deve receber com gratidão toda a luz que expõe as obras do inimigo. Deve dizer: como posso me beneficiar dessa verdade como arma contra o inimigo? No entanto, diante do estresse e às vezes da confusão do período de desapossamento, a pessoa enganada e possuída luta involuntariamente contra sua libertação ao cobrir os espíritos que estão enganando e alinhar-se com eles. Pode haver uma determinação da vontade, uma declaração em seu favor da libertação. Mesmo assim, quando a verdade é apresentada, os espíritos malignos manifestam sua presença no ambiente do indivíduo, ou onde quer que possam estar localizados, suscitando sentimentos de rebelião contra a verdade ou contra os mensageiros da verdade, a qual o homem tem escolhido receber. Em resumo, eles colocam em ação todos os recursos que têm à disposição, derramam uma torrente de pensamentos confusos na mente, com sugestões totalmente contrárias aos desejos do indivíduo, e às vezes sentimentos intensos no corpo, como se estivesse sendo atacado por dores. A espinha e os nervos parecem estar atacados de irritação e a cabeça parece a ponto de estourar. Mas nada disso surge a partir de causas físicas. Com o tempo, parece que o mensageiro que trouxe a verdade para o livramento do cristão cativo causou mais dano do que benefício. Mas se a verdade foi transmitida, o guerreiro da oração permanece inabalável diante da tempestade exterior, resistindo quietamente pela oração contra os espíritos malignos ao redor. Mais cedo ou mais tarde, o cativo emergirá liberto e num nível mais profundo de libertação, se não na vitória completa. A expulsão dos espíritos malignos. A oração contra os espíritos malignos que atacam contra pessoas pode ser acompanhada por uma ordem inaudível para que saiam ou de uma ordem de expulsão direta ou audível para o demônio ou demônios. Há várias condições para se fazer isso, as quais precisam de consideração cuidadosa em atitude de oração para se discernir que curso será tomado. A pessoa que está possessa precisa, primeiramente, saber a verdade sobre sua condição, bem como sobre a base pela qual o espírito maligno encontrou a entrada. Isso exige conhecimento e discernimento por parte do obreiro e, às vezes, um cuidado exaustivo para com a vítima. Segundo, a vítima precisa renunciar definitivamente e especificamente à base de ação que foi oferecida ao inimigo ou o ato de expulsão pode falhar. Terceiro, oração específica a Deus para que sua vontade a respeito de toda situação seja revelada, e qual será a atuação do Espírito de Deus é sumamente necessário. Quarta, a autoridade de Cristo precisa ser especificamente tomada pelo cristão chamado para tratar da vítima. E, quinta, oração de luta, a qual se opera por meio do jejum, pode ser necessário se o caso for dos mais difíceis. O jejum que causa efeito espiritual em tais casos significa que o cristão que está cuidando da pessoa endemoniada é levado a tal conflito de espírito com o espírito maligno envolvido na possessão que o senso de qualquer necessidade física cessa, até que a vitória seja alcançada. A verdadeira abstenção de alimentos no conflito. O conflito do Senhor Jesus no deserto lança luz sobre esse assunto, pois parece que só depois que Satanás o deixou e a tensão do conflito se abrandou. Suas necessidades físicas se manifestaram e ele teve fome. Mateus 4:2. O verdadeiro jejum, portanto, parece não ser tanto o resultado de uma escolha e determinação por parte do cristão de se abster de alimentos, mas sim o resultado de algo ou conflito que lhe pesa no espírito, que o constrange a jejuar por causa da predominância do espírito sobre o corpo e nenhuma necessidade física é sentida. No entanto, quando termina o conflito e o espírito é desengajado, as exigências do corpo voltam a ser sentidas. Há também uma atitude permanente em relação ao corpo que pode ser descrita pelo termo jejum,
que é uma condição necessária para a vitória contínua sobre os espíritos malignos, especialmente para expulsá-los. É imperativo que o cristão tenha completo domínio sobre o seu corpo e seja capaz de fazer distinção entre suas demandas legítimas e a ação dos espíritos malignos, buscando ter uma base de ação por detrás das necessidades legítimas. Também deve ser capaz de detectar todas as artimanhas do maligno para impedir que tenha vitória sobre ele. A voz na expulsão. Na expulsão dos espíritos malignos, a voz pode ser forte ou fraca, desde que seja governada pelas circunstâncias do momento. Se for uma voz fraca, essa fraqueza pode ser causada por medo, ignorância, um espírito imaturo ou pode ser resultado da força do espírito opositor. O Espírito Santo, que dá poder ao indivíduo para o ato de expulsar, pode ter sua operação obscurecida por esses fatores no crente. Um espírito imaturo é uma especial limitação, pois isso mostra a falta de um uso do espírito em conflitos gerais. O espírito cresce e se fortalece mediante os constantes conflitos e resistência contra os poderes das trevas e pela obtenção de controle completo sobre a alma e o corpo, como fazia João Batista no deserto. Mateus 3 e 4. Pois todo homem em tudo se domina. 1 Coríntios 9, 25. Adquire a capacidade espiritual derivada do poder do Espírito Santo, a qual não pode ser adquirida de outra maneira. O influxo especial do Espírito Santo que equipa o cristão para cooperar com ele no exercício da autoridade de Cristo sobre os espíritos malignos. Atos 13, 8 ao 10. Já foi mencionado no capítulo anterior. O Espírito Santo no espírito do cristão é o poder por trás do ato de expulsão, e o servo de Deus deve vigiar para não tomar nenhuma iniciativa à parte dele. Paulo suportou durante vários dias o ataque do espírito maligno contra ele por intermédio da jovem possuída pelo espírito de adivinhação, mas houve um momento em que, perturbado, ele se voltou. 16 e 18. E falando diretamente com o espírito e não com a jovem, ordenou que saísse. O cristão que pode discernir a presença do Espírito reconhece o momento e, cooperado com o Espírito de Deus que se move em seu espírito, descobre que o poder do nome de Jesus sobre os demônios de Satanás continua tão efetivo hoje quanto era no tempo dos apóstolos e dos pais da igreja. O fator principal na expulsão na ordem aos espíritos malignos para que saiam é a fé no poder do nome de Jesus. Essa fé é baseada no conhecimento que o espírito maligno tem de se submeter à autoridade de Cristo, exercida sobre ele por aqueles que estão unidos com Cristo. Qualquer dúvida nesse ponto tornará a ordem de expulsão improdutiva. A expulsão sempre é feita falando-se diretamente ao espírito que está possuindo no nome de Jesus Cristo. O cristão diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te. 16 e 18. O espírito maligno pode ser transferido? Não há perigo de que o espírito maligno, uma vez expulso, entre ou seja transferido para a pessoa que o expulsou, a menos que haja base ou consentimento para que faça isso, obtido mediante engano. Os cristãos chamados para lidar com espíritos malignos em outras pessoas devem declarar deliberadamente que estão firmes na base do Calvário, de acordo com Romanos 6, 6 a 11. Esta é a única forma segura de lidar com o fundamento básico da velha criação, que pode abrir brechas para o inimigo. A expulsão de um espírito maligno que está alojado em outra pessoa também pode ser uma ocasião para a manifestação de um espírito escondido, sem ser conhecido no cristão que está efetuando a expulsão. Se isso ocorrer, quando ele perceber uma imediata manifestação das obras do inimigo em si mesmo, ele poderá atribuir isso ao espírito que lhe foi transmitido ou a um ataque desse sobre si. Por causa dessa interpretação equivocada do fato, ele agora busca a libertação da suposta transmissão e, ao fazê-lo, dá nova base para o espírito enganador, por não ter buscado as coisas de certas manifestações de sua vida passada, ou seja, ele lida com elas como um ataque em vez de um sintoma, e por isso a causa ou a base de ação é deixada intocada e não revelada. Nem mesmo a imposição de mãos por parte de uma pessoa endemoniada pode transmitir o espírito maligno.
Quando parecer que tal fato aconteceu, é apenas uma ocasião para que o espírito maligno, que já estava escondido na pessoa que foi tocada, se manifeste e surgir uma causa errada para a manifestação, desviando a atenção para que não se descubra sua base de ação. Em resumo, se já houver espíritos enganadores na possessão, as condições são favoráveis para que se manifestem, pois toda manifestação de espíritos malignos no indivíduo significa que eles têm base de ação para efetuarem a ocupação, a qual deve ser tratada de uma vez. Se uma manifestação sintomática for chamada de ataque externo, nenhuma libertação será experimentada até que a verdadeira causa seja reconhecida. Deve-se dizer nesse ponto que qualquer que seja o significado atribuído à imposição de mãos, o resultado deve ser espiritual e no espírito, e não sensações físicas ou qualquer sensação consciente nos sentidos. O dom de discernimento de espíritos. Grande parte do conhecimento necessário para discernir espíritos pode ser obtido pelo estudo cuidadoso dos capítulos anteriores, incluindo o tomo 1, mas há um dom de discernimento de espíritos mencionado em 1 Coríntios 12, como uma manifestação do Espírito Santo nos membros do corpo de Cristo. Como todos os dons do Espírito, ele precisa da plena cooperação do cristão para seu uso, e se torna mais claro e mais forte à medida que é usado. Por essa razão, pode parecer tão comum em seu exercício e tão semelhante ao uso das faculdades do espírito pertencentes ao indivíduo, que passa despercebido aos outros. Quer dizer, pode parecer que não é sobrenatural nem opera de forma miraculosa. Também, como todos os outros dons, não se destina a dar espetáculo, mas sim para um fim proveitoso. 5 e 7. E é reconhecível quando está em operação, e mesmo assim pode ser preciso uma pessoa espiritual para discernir sua presença e manifestação. O poder do discernimento dos espíritos procede do espírito do cristão, como o local de onde o Espírito Santo manifesta sua presença e poder, e se desenvolve em manifestação por meio da mente. Quando o indivíduo cresce tanto em conhecimento como em experiência das coisas espirituais e aprende a vigiar e observar os caminhos, as maneiras de Deus, bem como as obras dos poderes sobrenaturais do mal. Discernimento é um dom do espírito, mas se manifesta como resultado da vigilância, a qual, por sua vez, é resultado da atenção e da atitude alerta por parte do cristão. É preciso grande paciência, grande habilidade e grande perseverança para alguém se tornar proficiente na capacidade de avaliação e de discernimento. A fé necessária para invocar e exercer a autoridade de Cristo sobre os espíritos malignos não pode ser fabricada. E se há algum esforço em seu exercício, o cristão deve saber que há algo faltando que precisa ser examinado e buscar entender os empecilhos para a operação da verdadeira fé. Quando o guerreiro da oração acha difícil crer, deve descobrir a causa, pois pode ser devido à oposição dos poderes das trevas ou à não operação do Espírito Santo com ele em relação à questão que está sendo tratada. Veja Marcos 16 e 20. Ao que pode ser descrito como uma fé má, ou seja, uma compulsão para crer procedente dos espíritos malignos, o fato de que o diabo luta contra o exercício da fé não é prova de que a fé em questão seja verdadeira ou vice-versa. É verdade que o diabo tenta apagar a verdadeira fé, e o cristão pode lutar para mantê-la viva, mas deve examinar e conhecer a natureza da fé que nele há. Ela procede de Deus no espírito ou procede da mente ou da vontade e se baseia-se num desejo pessoal? Em resumo, ela tem origem no próprio homem ou procede de Deus? Outros aspectos da guerra da oração. Há muitos aspectos da guerra de oração contra os poderes das trevas, e nosso espaço aqui não nos permitirá tratar de todos eles, tais como as lições dos Atos de Moisés, erguendo as mãos no topo da colina, o que era uma expressão exterior de uma obra espiritual. O resultado de sua ação foi visto na planície, no triunfo do exército de Israel, mas a causa da vitória era invisível. Agora, na esfera espiritual, foi realizado pela atitude exterior e visível do homem sobre a colina, que se manifestava a ele e aos que estavam em sua companhia quando baixava as mãos.
Os poderes do mal que atacaram Israel por meio de Amaleque são as mesmas forças que atacam a Igreja de Cristo em nossos dias. Moisés não poderia ter mantido a confissão de fé em Jeová como vitorioso, audivelmente expressa sem interrupção durante toda a prolongada luta. O fato de que era essencial que não houvesse interrupção no ato de fé é visto nos momentos em que, por suas mãos baixarem, o inimigo prevalecia, e quando elas eram erguidas, Israel prevalecia. Há momentos durante uma luta prolongada contra as hostes de Satanás, e isso fica claro para a visão espiritual, em que o inimigo ganha terreno quando a palavra do testemunho se enfraquece. E há também momentos em que as forças de Deus prevalecem, quando aquelas que oram mantêm o clamor da vitória. Nessas horas pode-se admitir algum ato físico que expresse a manutenção da atitude de vitória, que alivia o corpo e a mente da tensão excessiva. Mãos erguidas e braços estendidos podem ser atos instintivos no conflito do alto da colina para a Igreja de Cristo. Há horas também em que os batalhões de espíritos malignos recuam e o próprio príncipe das trevas se levanta contra o cristão, como em Zacarias 3:2. Então as palavras "O Senhor te repreenda, Satanás", nunca falham. Há momento também em que a oração deve se concentrar em algumas fortalezas do inimigo, mediante a oração paciente e persistente por um período prolongado. Ou é preciso uma luta no espírito, numa grande batalha contra as forças das trevas, retomando alguma posição que elas tenham conquistado. Há muitas armas disponíveis para o cristão, vestido sua armadura quando se firma em Cristo, enfrentando as hostes dos espíritos malignos nos lugares celestiais. Não somente as mãos levantadas de Moisés e as palavras de repreensão de Miguel, mas o pronunciamento da maldição de Deus contra o príncipe das trevas e suas hostes. Aquela maldição contra o grande ser espiritual, disfarçado de serpente, pronunciada pelo Senhor Deus depois da tragédia da queda no Éden. Tal maldição que jamais foi revogada, que Satanás sabe que virá sobre no seu fim no lago de fogo. A lembrança desse fato muitas vezes é uma arma eficaz contra ele. Oração e ação. O cristão que labuta em oração com paciência e persistência em seus conflitos com o inimigo a favor de outras pessoas deve manter-se preparado para a ação, pois Deus pode usar aquele que ora como instrumento de livramento daqueles que por quem ora. É essencial que haja ação tanto quanto oração. Muitos acham que é suficiente orar, porque Deus é onipotente. Entretanto, Deus necessita de homens que orem e estejam prontos também para agir. Cornélio orou e depois agiu, mandando chamar Pedro. Atos 10, 7-8. Ananias tinha orado em favor de Paulo e então foi enviado para falar com ele. 9 e 11. Moisés orou pela libertação de Israel, mas ele próprio foi chamado para ser o grande fator na resposta à sua oração. Êxodo 3 e 10. Há também o tempo da resposta da oração, Lucas 2 e 26, e há os obstáculos para a resposta, Daniel 10 e 13. Aqueles que oram em favor do livramento de outros devem ter paciência para se empenhar na oração durante muitos dias. Às vezes há um pensamento errado na expectativa do fluir da oração, desde que seja realmente feita no Espírito. Porque os cristãos acham difícil ter esse fluir, eles deixam de perseverar em oração, enquanto ela, quando feita em oposição ao inimigo, muitas vezes significa uma arma numa luta real contra os empecilhos da própria oração. Os cristãos não devem esperar que aqueles que estão sendo profundamente enganados sejam libertados em poucas semanas. Isso pode exigir meses ou até mesmo anos de oração. O contato com aqueles em favor de quem nós oramos pode apressar o livramento, pois Deus pode operar mais rapidamente quando pode usar outros para ajudar os cristãos imaturos quando esses não entendem. Indiretamente, nós respondemos nossas próprias orações quando nos aproximamos daqueles por quem oramos, desde que tenhamos certeza de que essa é a vontade de Deus e lhe damos a luz de que necessitam. É preciso que haja paciência e perseverança, pois, como já vimos, os cristãos que precisam de libertação se escondem na ignorância e se alinham aos espíritos malignos, acreditando em suas sugestões e justificativas, apesar de, sinceramente, desejarem ser libertados do seu poder.
Oração e pregação. Aquele que ora pode ser chamado para agir na transmissão da verdade por meio da pregação. Se assim for, precisará entender o lugar da oração e sua pregação. Precisa entender que precisa orar por outros para que haja eficácia na pregação. Efésios 6:19. E que ele próprio experimentará a batalha quando transmite a verdade que afeta o reino de Satanás. Se antes de sua pregação ele enfrentar os poderes das trevas por meio da oração, haverá um fluir em seu espírito que nada poderá deter. Mas, se os espíritos malignos estiverem impedindo sua mensagem, ele pode ter de proferir suas palavras com dificuldade, porque seu espírito estará ao mesmo tempo resistindo aos obstáculos na esfera espiritual. Isso pode fazer com que sua voz soe severa por causa da resistência que está no ar, com a voz se espalhando de forma clara e límpida quando a resistência é quebrada. Sempre que o espírito é assim engajado no conflito, o homem exterior é afetado e há menos calma na ação ou na fala. Embora o cristão esteja realmente pregando, os espíritos enganadores podem interferir em seu desempenho mediante uma torrente de comentários, por assim dizer, acusando-o daquilo que eles estão fazendo, ou seja, sussurrarão para ele todas as causas possíveis da condição da reunião, menos a única causa verdadeira, trazendo acusações à sua mente enquanto fala e questionando suas palavras. Se ele estiver falando sobre a necessidade de santidade na vida dos filhos de Deus, eles lhe dirão o quanto ele próprio está distante daquilo que prega aos outros. As acusações podem ser tão persistentes que, de repente, o pregador pode começar a inserir palavras depreciativas sobre si mesmo na pregação, e por meio dessas palavras sugeridas pelos espíritos malignos, as quais o pregador pensa serem suas, criar uma atmosfera na reunião que traz uma nuvem negra sobre as pessoas. Oração como arma de destruição. A oração preenche algumas leis que dão a Deus a oportunidade de operar, tornando possível que ele cumpra seus propósitos. Se tais leis não exigissem e Deus não necessitasse das orações de seus filhos, então a súplica seria uma perda de tempo. No entanto, a oração é, na realidade, a maior arma de destruição que se possa imaginar à disposição do cristão, a qual destrói os obstáculos à obra de Deus, seja o pecado ou sejam as obras do diabo. A oração é destrutiva e também construtiva, mas para isso deve ser radical, atacando a raiz dos problemas, destruindo a causa ou causas de obstáculos à operação de Deus. A oração precisa ser específica e radical, primeiro na esfera pessoal, depois partindo do local e chegando à esfera universal. A atividade na oração deve ser na seguinte ordem: primeiro, oração pessoal relacionada às necessidades particulares. Segundo, oração familiar, cobrindo as necessidades da família. Terceiro, oração local, cobrindo as necessidades do nosso meio ambiente. E quarto, oração universal, cobrindo a necessidade de toda a Igreja de Cristo e de todo o mundo. 1 Timóteo 2:1 e Efésios 6:18. Oração universal. Se o guerreiro da oração ora pelo aspecto universal, sem primeiro ter tratado as necessidades pessoais e locais, o inimigo atacará nas esferas menores e, assim, pela força dos ataques pessoais e locais, obrigará o cristão a recuar da esfera universal. Portanto, a ordem da oração deve ser primeiro a oração exaustiva por todas as esferas pessoais e locais, orando através delas até as esferas mais amplas do plano universal. A oração deve ser não somente exaustiva, mas também persistente. Para isso, o cristão precisa de força para orar, visão para orar e conhecimento sobre o que orar, pois há uma sequência na oração que precisa ser compreendida com inteligência. Há um labor que exige tanto treinamento, equipamento quanto a pregação. O guerreiro da oração bem treinado conhece bem os vários aspectos da oração, tais como a oração de súplica, João 14:13, oração de intercessão, Romanos 8:26, oração de declaração, Mateus 21:21, Marcos 11:23 ao 25, e oração de encargo, que pode ser um encargo no espírito ou na mente, Colossenses 2:1, 4 e 12. O cristão sabe que os encargos de oração podem ser conscientes, mas que não deve esperar o encargo consciente para que cada oração, nem esperar até que se sinta movido a orar.
Ele sabe que ver a necessidade de oração suficiente para levá-lo a orar e que se ele esperar pelo sentimento de que deve orar, quando tem uma visão de orar, é pecado. Ele entende também na esfera universal a unicidade de todo o corpo de Cristo, que na esfera de união do corpo ele pode dizer amém. As orações de toda a igreja, desde que sejam feitas no Espírito Santo, dentro da vontade de Deus. Tudo isso toca apenas a superfície da guerra pela oração que deve ser travada contra as forças das trevas para a libertação do povo de Deus, o que é o verdadeiro propósito do avivamento. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a estarem compartilhando esses audiolivros e também dando um like. E se inscreva no canal para que possamos alcançar centenas de irmãos e também deixe seu comentário e sugestões para novos audiolivros.